esse tópico de medo, ainda é possível dividir isso em dois lados diferentes, sobre o que seria o medo individual e o que seria o medo coletivo. Basicamente, um exemplo muito simples disso, para que a gente possa ter uma ideia do quão diferente era, durante a Idade Média, nesse bimestre que a gente estudou sobre a Idade Média, um tema muito interessante a discutir é sobre os medos que as pessoas sentiam naquela época. Tem vários deles. Mas o que a gente vai trabalhar hoje é sobre o medo da subversão. Seria a mesma coisa que medo das revoltas. O Estado decide fazer algo contra a população. Isso é um medo coletivo. A população, os cidadãos que vivem naquela área têm medo de que algo aconteça contra eles, que algo ocorra contra eles, opressão ou qualquer tipo de coisa. Da Idade Média. Quando a gente vai falar sobre as revoltas da Idade Média, dá muito para relacionar esse medo todo trazido com a ideologia da antiguidade. Então, todo aquele acontecimento do Império Romano, com como isso poderia afetar a vida deles. Então, durante o período da Idade Média, a gente pode perceber que a população acabou sofrendo com algumas coisas que levaram à revolta, como a Revolução Industrial, por exemplo, ou como a peste negra, que provocou conflito entre eles. Queimada por acharem que ela era adúltera ou porque ela simplesmente deveria porque o marido acha. Agora, em relação ao medo coletivo, poderia, por exemplo, ser uma revolta contra a população. Então, se um homem achasse que ele deveria bater na sua mulher, ele tinha toda a liberdade de fazer isso. Ele poderia fazer se ele quisesse. E se a mulher fosse considerada uma pessoa adúltera, ela poderia ser queimada. Então, isso era o medo que a mulher tinha, de ser a expansão territorial que levou a guerras, disputas. Tudo isso levou as pessoas durante a Idade Média a ter aquele sentimento de incerteza do que poderia acontecer, das revoltas que poderiam acontecer e do que isso poderia. Durante a Europa feudal, houve uma epidemia da peste negra que prejudicou muito os povos e os feudos na época, porque acabou matando muitas pessoas pelos medicamentos que existiam na época, como eram tratadas as doenças na época, eles não tinham material para isso e nem a ciência era desenvolvida o suficiente para reter essa doença, então acabou que muitas pessoas morreram. E muitas pessoas morrendo significa que muita obra de trabalho morreu, né? Então pessoas que trabalhavam nas plantações, em colheita, acabaram morrendo, o que deu origem a vários problemas para os feudos. Um deles era a fome, porque como não tinha pessoas para trabalhar com isso, acabava que faltava comida para todo o feudo. E também surgiu problemas econômicos, porque na época praticamente a economia deles era literalmente só isso. Então começou a surgir revolta das pessoas em relação à economia mesmo, e em relação a, por exemplo, matar as outras em busca de alimento, fazer coisas absurdas em busca de alimento e ir em busca de um novo tipo de economia, né, para que, por exemplo, isso não acontecesse novamente, que foi um grande problema. Deu origem também a um grande preconceito, entre aspas, que surgiu com pessoas que eram bem pobres, mendigos, por exemplo, porque quando você se via numa situação bem escassa, você precisava de alimento para sobreviver. Então, muitas pessoas que eram bem pobres começaram a sobreviver do crime e roubo para conseguir pelo menos um alimento para sobreviver, né? E isso começou também a dar origem à revolta das pessoas que eram honestas, porque não é justo, tipo, elas trabalharem para conseguir o alimento e simplesmente uma pessoa lá e roubar elas. Assim como a gente tem esse problema até hoje na nossa sociedade. Então, o que acabou acontecendo foram que, tipo, essas pessoas que não tinham dinheiro para sobreviver e conseguir alimentos começaram a sofrer grandes punições, como elas podiam começar a virar escravas ou diversas outras coisas com seus filhos, com suas famílias, podia até desencadear a morte. Durante toda a época desse medo, existiam muitas coisas que estavam virando certamente comum, como, por exemplo, granjas afastadas, atacadas, celeiros roubados diariamente, ameaças de queimar as casas das pessoas chegavam para elas. E isso fazia com que a vida nos campos fosse um pouco mais difícil do que nas cidades em si, né? Existem duas expressões que definem
praticamente tudo o que aconteceu. E essas duas são medo recíproco e ciclo infernal de medo, que definiam praticamente tudo, porque era uma coisa que englobava tudo, englobava, juntamente com o medo das revoltas, englobava o medo da fome, o medo dos empregos, então era uma coisa muito gigante, né? E para que esse ciclo ele conseguisse se encerrar, precisava de uma organização por inteiro, sabe? Precisava de uma alimentação mais regular, precisava de mais empregos disponíveis, ou seja, era uma mudança assim gigante para que o medo acabasse.